Boa noite, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, pelo espaço para conversar aqui com vocês. Parabéns pelos 2 anos de evento. É, é uma vitória muito grande aqui para a gente do interior ter ações como essa ganhando anos de vida aí. Muito bom. A ideia aqui é falar sobre algum, alguns desafios que eu fui enfrentando. Eu entrei na Envile em 2018, em junho. E a gente começou a trabalhar ali no final de junho com times distribuídos. E aí no ano passado eu resolvi escrever um pouquinho sobre isso e compartilhar algumas sensações que eu fui tendo. Então, acho que tudo que a gente vai ter aqui são opiniões pessoais que ficam apenas como dica ou apenas como uma reflexão para a gente. Beleza? Me apresentando um pouquinho mais, eu sou Agile Leader na Envilha. Conhecia o Júlio remoto, até que um belo dia no final desse ano passado, eu cheguei lá na Envilha e o Júlio estava lá. E eu falei, cara, te conheço. E então a gente vem trabalhando junto aí desde o final do ano. Sou cofundador do evento Agile Day Interior, que acontece na cidade de Bauru. A gente está indo para a quarta edição. é, e aí depois no final da nossa conversa eu falo um pouquinho mais do evento. Aqui algumas curiosidades. Eu sou de Lençóis Paulista, estou atualmente em Araraquara. Eu sou de TI, mas eu não tomo café, então, como até meu time me diz, eu sou um ET, eu sou um cara esquisito ali no time. Não vai café, gente. Sou torcedor barra sofredor do Santos, e é bom a gente nem falar de futebol, porque o ano começou meio estranho, parece, né? É, Bom, esse tema, é, originalmente eu levei ele no Agile Trends em Floripa, é, foi montado ali, escrito para levar para lá, e depois também a gente falou um pouco sobre isso no Interágio aqui em São Carlos. Mas vamos lá. Como que está a organização dos times hoje, né? Atualmente eu estou com 2 times, ambos os times são predominantes no remoto. Então, o primeiro time ali, Sunnyvale, ele tem o PO remoto de São Paulo, ele tem um dev de São Luís, ele tem um dev de Calcaia, no Ceará, um dev de Canitar, um dev que faz home office, que ele está 2 dias por semana na casa dele. Então, é uma ideia para que ele também viva essa sensação do remoto. E até o momento eu estou presencial, mas a ideia é que eu comece a fazer 2 dias de casa também, principalmente para ter a mesma sensação do time. O outro time, ele é um time onde o PO é remoto, de São Paulo, os 3 devs estão em São Paulo, um QA também em São Paulo, e eu auxiliando nesse time também. Para começar um pouquinho, explicar um pouquinho de como surgiu essa ideia ali na Envilha, de começar a trabalhar com remoto, né? Era todo mundo presencial, começou a surgir essa possibilidade e a gente começou com algumas bandeiras. Então, bom, a primeira bandeira que a gente tem é que nós somos todos remotos, a gente tem que pensar assim. Depois a gente partiu para uma bandeira onde a gente tem que pensar primeiro no remoto, e tudo que a gente tem que fazer pensando no remoto, mas a gente viu que defender apenas uma bandeira também não era o ideal. Isso não ia caminhar de uma forma muito interessante, porque a gente ia acabar esquecendo de alguém. E a ideia de pensar dessa forma distribuída é que todo mundo se sinta representado, se sinta ouvido de uma mesma maneira. Então foi onde a gente começou a eliminar bandeiras, a gente começou a pensar no todo. Mas aí, beleza, o discurso é bonito, a gente começou a trabalhar remoto, mas aí no primeiro dia que a gente começou mesmo, você chega na sala e tá todo mundo em casa. Cadê todo o time? Você olha para o seu escritório, tá vazio, a mesa onde você chega para dar bom dia tá vazia, e aí fica aquela sensação de solidão, de vazio, e você fala, ué, né? Então, esse foi o primeiro choque ali, acho que para mim e até para muitos líderes. E aí eu acho que
nesse momento que começou alguns pensamentos e como eu tentei organizar essa conversa nossa, né? Eu vou trazer alguns valores e para esses valores algumas observações que eu fui percebendo e aí eu acho que depois as perguntas e comentários que forem surgindo vão ser muito especiais e importantes para isso. É, eu só sou aqui alguém que vai trazer e fomentar o assunto. Junto comigo tem outras pessoas aqui que eu sei que manjam muito também do trabalho remoto. Até nessa prévia que a gente já teve aqui foi muito legal. Então, o primeiro ponto que surgiu é a mudança de mindset. A partir do momento que a gente começa a trabalhar com time distribuído, a gente tem que mudar o mindset de que a gente precisa se acostumar que a sala física ela não vai mais estar cheia. É, e isso não é um problema. O ser remoto não é apenas para fazer algo externo. Ser remoto é um modo de trabalho e tanto nós líderes como o time, seja um time de desenvolvimento ou qualquer seja a área de atuação, é, as pessoas elas precisam também entender que, cara, você está remoto, mas isso não muda nada. Você está no seu escritório, que pode ser sua casa ou qualquer outro espaço. Então, essa é uma mudança de mindset que tem que acontecer para a liderança, mas também para todos os âmbitos. Um ponto que a gente viu que começou a nos auxiliar muito na mudança de mindset foi criar acordos. Então, vamos criar acordos de time, colocar algumas coisas, estabelecer algumas regras, não a ponto de criar uma microgestão, nada disso, mas a ponto de deixar claro é, os limites onde cada pessoa pode ir nesse time, né, remoto. Então, isso auxilia muito a começar a mudar esse mindset. Uma coisa que a gente percebeu também é ficar online. A gente fez alguns acordos de tentar ficar com a webcam ligada, e aí no começo já surgiram alguns comentários de, cara, mas você vai ficar me fiscalizando? Não, nada disso, até porque eu também tinha outras coisas para fazer e o que eu menos ia ter tempo é ficar olhando uma webcam. Então, não, mas estar com a webcam ligada dá aquela sensação de disponibilidade. E um ponto é o microfone mutado, né? Em alguns momentos a gente via o microfone desmutado e a gente ouvia barulhos que atrapalhavam. Então você está lá trabalhando, daqui a pouco passa aquele barulho de moto que atrapalha tudo. Então a gente combinou ali, pessoal, primeiro ponto, microfone mutado. Se você for falar, aí você desmuta e assim vai. E um outro ponto é não esquecer dos remotos em bate-papos na sala física. É, a gente sabe que é muito mais fácil você olhar para o lado, você ver o seu companheiro de trabalho e começar a falar do que você precisa, mas agora a gente é um time online. Então, nossas conversas precisam ser online para que todo mundo se sinta representado. Um ponto que começou a me ajudar muito e que pessoas do time também começaram é, a utilizar são gatilhos mentais. Gatilhos, ações que nos ajudem a se acostumar que a gente está trabalhando remoto ou que a primeira ação do dia já me faz sentir online ou no escritório. Então, tem declaração de pessoas do time que o cara ia lá e colocava o tênis antes de começar o trabalho, e isso na cabeça dele era uma amostra de que ele realmente estava começando o trabalho. Uma outra pessoa colocava o crachá para ela trabalhar. É, uma coisa que eu faço é sempre, eu chego ou ali na Envilha, ou então quando eu estou aqui remoto, é colocar o headset do jeito que eu ligo o computador, porque aí eu sei que eu preciso abrir a sala. Então, são gatilhos que, para quem está fazendo essa mudança, isso é importante, vem para ajudar, não simboliza loucura, nada disso, é apenas gatilhos para a gente começar a se acostumar com esse novo método de trabalho. Um outro ponto também é a atenção à cultura, né? Assim como a gente está pensando muito no remoto e fazendo tudo online, como eu falei da ideia de não defender bandeiras, é não deixar de pensar nas pessoas que estão presenciais. Elas também precisam de atenção, elas também precisam de um olhar que também favoreça elas. Uma coisa que a gente observou é que times que já nascem distribuídos
essa adaptação à cultura é melhor. Muita gente, por mais que ela nunca tenha trabalhado remoto, na hora que ela começa esse trabalho distribuído, é melhor se ela já entra num time que já nasceu assim. A gente percebeu que ruídos, as adaptações, elas foram menores. Uma ideia que a gente teve também foi de começar a realizar um rodízio de remoto, né? Então, ainda temos muitas pessoas que são presenciais, mas a gente estimula para que elas façam também alguns dias de casa, no caso, 2 dias, para que elas também sintam essa mesma necessidade, tenham a mesma empatia para outra pessoa que está lá. É o aculturamento, né? Um outro ponto aqui de valor que vale muito a pena citar em relação a propósito, motivações, valores. Eu considero muito importante conhecer o propósito, as motivações e os valores das pessoas. Existem inúmeras ferramentas que nos auxiliam nisso, porque quanto mais a gente conhece o outro, melhor talvez vai ser a forma que a gente vai agir, isso na minha opinião, para criar um ambiente favorável a todos, um ambiente seguro. E um relacionado também a esses valores, a esse propósito, é um desafio exibir esse valor e o propósito nas demandas também. Muitas vezes há uma dificuldade de ter da área de negócio essas informações. Então, as pessoas elas precisam ver o valor que elas estão gerando e não apenas trabalhar por trabalhar. E a gente nesse time remoto, e aí não só no time remoto, a gente precisa fazer com que isso aconteça. E a gente sentiu que precisava, de alguma forma, agilizar isso. Uma ferramenta que eu, como amante do Management 3.0, gosto sempre de citar é o Moving Motivators. É, essa é mais uma ferramenta que ela vai te ajudar a conhecer o perfil dessa pessoa que vai trabalhar com você. Então, quando a gente recebe o profissional aqui na Envilha para fazer esse aculturamento dele também aqui, eu gosto sempre de rodar essa ferramenta, conhecer como a foto do perfil dessa pessoa que está chegando, para tentar de alguma forma auxiliar ela. A gente tem lá na página da Envilha um link de é, um artigo lá que a gente fala um pouquinho dessa dinâmica. Aí depois, se vocês quiserem dar uma olhada, fica o link para vocês. Mas é uma ferramenta que acho que vocês vão concordar comigo que vale muito a pena rodar ela e conhecer um pouquinho mais, até para autoconhecimento, principalmente para isso também. E falando de autoconhecimento, eu acho que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente conhece o nosso time, maior, mais rápido vai ser, na minha opinião, ajuda. Eu citei aqui a ferramenta do Enneagrama. Eu tive a oportunidade de, há 2 semanas atrás, rodar essa ferramenta e foi um baita autoconhecimento que eu acho que vale para cada um rodar, conhecer um pouquinho mais de si. Eu acho que a gente conhece nossos limites, nossos riscos. É, é muito importante esse autoconhecimento. Falando um pouquinho de comunicação, eu acho que esse é um grande problema que muitas empresas têm, que a sociedade tem de comunicação. No trabalho remoto isso não é diferente. Então, foram pontos que eu fui percebendo ali que precisava ser tratado, né? A gente precisa ter uma comunicação clara e direta para que as pessoas elas não fiquem alimentando alguma coisa que nem existe dentro da cabeça delas. Para isso também, o feedback constante, ele é muito importante, seja o one-on-one ou seja de qualquer outra forma que a gente for rodar. É muito importante a gente ter esse feedback, essa troca, para manter as expectativas transparentes para todos, para identificar possíveis insatisfações,
Então, pensando em comunicação, eu acho que o feedback é uma ferramenta excelente. Um ponto que eu vi também é de não deixar as pessoas sem respostas. A gente como líder e qualquer pessoa, na verdade, sempre que a gente deixa alguém sem resposta, a gente está deixando ali uma grande frustração, é, e até uma perda de credibilidade, né? Então, é, faz parte de uma comunicação ativa, é, colocar pontos finais nas conversas, né? Porém, uma grande dificuldade é a expressão corporal. Basicamente, a gente vê uma foto 3x4 das pessoas, né? Então, como que a gente vai é, observar essa pessoa? Como que a gente vai entender em que momento que ela está passando ali? E a comunicação nem sempre ela só é a verbal. Quando a gente está fisicamente ali, parece mais fácil porque a gente está olhando a outra pessoa, a gente consegue ver talvez alguns gestos. É, Nesse momento, o que eu estou tentando fazer é observar muito meu time em algumas atitudes. Ou seja, aquela pessoa que conversa bastante, que faz bastante piada, num dia que talvez ela está mais quieta, talvez ali ela esteja com algum problema, alguma dificuldade. Aquela pessoa que ela tem sempre uma voz calma, uma voz tranquila. Você consegue perceber quando a voz dela está diferente. Acho que se a gente parar para observar, é possível, e não que a gente vai ter a resposta ali do que ela tem, mas a gente consegue ver que talvez a gente pode ajudar essa pessoa. Então, são coisas, gatilhos que eu tenho tentado observar para me ajudar em relação a essa dificuldade que é a expressão corporal. E aí eu já falo aqui do ponto da observação também, né? Que eu acho muito importante a gente observar os nossos times. Não para fazer microgestão, não para fazer um comando e controle, de forma alguma. E também não é aquilo de você parar, olhar na tela e ficar vendo a outra pessoa, né? É, é você ser observador, é você tentar entender mudanças de comportamento, é, porque eu acho que isso vai ajudar, né? Acho que como trabalhadores distribuídos, qualquer gatilho, qualquer coisa que nos auxiliar a entender melhor o outro, acho que vai deixar nossa comunicação, nosso relacionamento melhor, né? Vai criar uma empatia melhor, mais rápida também. Então, esse é um ponto que hoje, no time que eu tô, que é um time novo, com 3 meses, eu fiz a troca de um contexto que eu estava para esse agora, eu estou usando muito isso, de às vezes observar o time, de às vezes ver como é, se tem alguma diferença ali para depois chamar essa pessoa para o one-on-one, ver se está tudo bem, fazer um elogio por alguma coisa que foi legal. Linkado a isso, eu puxo outro valor que é confiança e liberdade, né? Se a gente está trabalhando com pessoas remotas, a gente tem que acreditar nessas pessoas, confiar nelas e dar liberdade para que elas tenham a autonomia de dar o seu melhor. Então, mostrar para essas pessoas que elas têm voz ativa, que elas podem falar, que elas são independentes, que elas podem fazer uma autogestão. É, a confiança acho que é uma base para o trabalho remoto, né? Porque se você não confiar, você vai ficar fiscalizando a outra pessoa, você vai ficar acompanhando cada tarefinha que ela foi lá e entregou. É, isso toma muito tempo seu, desgasta você, desgasta o time e você perde um time dessa forma. A gente pode perder um time assim. Linkado a isso, a confiança, a liberdade, eu comecei a olhar um pouco sobre liderança situacional quando eu comecei a trabalhar com isso. E aí, de novo, é uma opinião minha, é, olhando esse quadrante da liderança situacional, eu acredito que as pessoas que vão fazer parte de um time remoto, seja muito interessante que essas pessoas estejam nesse nível 3 e nesse nível 4, nesses quadrantes aqui. Pessoas nesse nível que a gente pode compartilhar e delegar, e aí a gente só vem, faz um incentivo, dá um apoio, acompanha. É, Pessoas nesse nível elas vão se sair melhor no trabalho remoto. Pessoas onde você tem que determinar que ela faça coisas, isso vai te cansar muito, porque você vai começar a impor regras e aí fica aquela rédea curta, não é legal isso.
E a persuasão também é cansativa, né? Então, eh, na montagem do time, se a gente for ver os níveis de evolução do time, eh, isso vai acabar sendo necessário, mas por um momento, até que as pessoas elas ganhem uma maturidade melhor do trabalho remoto e elas cheguem aqui nos quadrantes 3 e 4. Então, falando um pouco de liderança situacional, eu acredito que o ideal é buscar pessoas que estejam dentro desses níveis, seja numa entrevista, seja em qualquer outro momento que você for formar o seu time, vale olhar para a liderança situacional e olhar se as pessoas estão dentro desses quadrantes e se faz sentido para vocês também, né? Para mim, fez, e a montagem desse time eu tomei muito como base isso, e até em momentos que eu tenho um profissional lá que ele em alguns momentos ele contestou até o trabalho remoto, ele contestou enquanto onde se o time tinha maturidade para isso, eu mostrei, trouxe esse quadrante para conversar com ele e mostrei para ele, falei, olha, cara, por mais que as pessoas ainda não estejam nos níveis ali que são os ideais, cabe a nós como time desenvolver elas para que elas cheguem nesses outros quadrantes, porque aí a gente vai poder trabalhar de uma forma melhor. Então, na minha opinião, a liderança situacional, ela nos ajuda muito nisso. Linkado a isso também, eu acho que incentivar a autogestão. É, todas as pessoas, elas podem ser líderes para algumas ações. Não é porque eu sou o líder do time que tudo tem que sair de mim, tudo depende de mim. Se não for pelas minhas ações, o time não anda. Não, de forma alguma. Tem pessoas que são mais técnicas, essa pessoa ela pode ser um líder técnico que puxa um compartilhamento de conhecimento. Tem uma pessoa que ela gosta mais de compartilhar conhecimento de outra maneira, que ela gosta mais de algumas brincadeiras, por que não? Acho que a gente pode brincar também. Então, a gente pode ter líderes de várias formas ali. E isso, quando a gente tem vários líderes num time, mostra que a maturidade está legal também e que evolui. O líder ele passa a ser talvez até dispensável. Esse time ele consegue caminhar sozinho, mesmo estando remoto ou não. E delegar e dividir ações com o time. Assim como a gente está falando de autogestão, é, vamos lá, vamos delegar, vamos passar algumas ações para o time, vamos incentivar o time a liderar algumas ações. E aí eu gosto de falar e mostrar um pouco do Delegation Poker e Board. Esse board aqui do Trello, ele foi criado por uma líder ali da Envilha, ela escreveu até um artigo onde ela rodou, é, montou esse Delegation Board todo remoto. O time dela, ele é um time internacional, então ela optou por montar dessa forma e foi muito legal pelas explicações dela. Então, eu trago essa ferramenta como um exemplo. Eu acho que vale refletir sobre ela, vale pensar esses níveis de delegação e conversar com o time, explicar para o time, trazer como uma ferramenta de apoio. Olhando agora para relacionamento, a gente sabe que a gente está nas empresas para gerar resultado, a gente precisa gerar um valor, mas a gente não precisa fazer do nosso trabalho uma coisa chata, uma coisa cansativa. E a gente começou a fazer sessões de piada, sessões de conversas totalmente fora do assunto trabalho, onde a ideia era só dar risada, esfriar um pouco a cabeça e começar a criar vínculos. Acho que isso é muito importante porque as pessoas começam a confiar umas nas outras, começam a se relacionar melhor. Uma coisa que a gente fez, embora a gente tinha pessoas remotas, a gente ainda tinha algumas pessoas que eram presenciais. Então, para reuniões que são mais íntimas, que o time quer falar alguma coisa que é mais dele, a gente, quem estava ali na Envilha, a gente marcava uma sala física, ia todo mundo para essa sala, mas para não gerar um desconforto, onde a gente ia ter ambientes diferentes, a gente levava o notebook, nosso fone de ouvido e
fazia todo mundo num ambiente online, a reunião mesmo. Então a gente só estava num ambiente físico mais reservado, mas ainda assim a reunião era online. Uma coisa que a gente gosta de incentivar muito é o pair programming, e para amadurecimento das pessoas é colocar um presencial com um remoto, para elas fazerem esse trabalho também, onde elas vão compartilhar uma tela e vão trabalhar juntas, elas vão ter que ter aquela sintonia de uma conversar com a outra, ouvir, dar o tempo da outra de falar, esperar, não sair só fazendo e o outro ser apenas um ouvinte. O pair programming ele cria muito relacionamento. E a gente viu que isso ajudou muito o time. Uma primeira ação que pode entrar até naquele slide de cima do gatilho é dar o bom dia na sala. E isso começou a ficar muito natural, assim, né? A gente chegava, já abria a sala e dava um bom dia. Era a nossa primeira ação do dia. Porque se a gente for ver bem, a gente faz isso no ambiente físico também. A primeira coisa que a gente faz é chegar e dar um bom dia, a não ser que você acordou naquele dia com o pé esquerdo e não rolou muito bem, né? Mas caso contrário, todo mundo chega e dá um bom dia. Então, essa é uma ação que também cria relacionamentos. A pessoa que ela está remota, ela vai olhar e falar, bom, ó, a pessoa se preocupa comigo, realmente esse cenário remoto ele está acontecendo. Um outro desafio é promover team buildings para energização, né? Então, a gente começou a fazer alguns chocolate merits, alguma coisa assim, e esse foi um team building bem legal, porque eu pedi para o time que estava remoto, eu falei, gente, vou mandar um dinheiro aí para vocês, comprem um chocolate, e aí a gente vai presentear as pessoas simbolicamente por ações. Então foi um team building muito legal, onde a gente foi para uma sala física, todo mundo com seu fone, todo mundo com seu PC, levei chocolates ali, a gente montou um board no Miro e começou a reconhecer, que eu acho que é algo tão simples, mas que cria uma relação tão legal. E esse team building de energização é muito importante. Porém, é um desafio criar ele remoto, né? Às vezes, eu pelo menos estava acostumado com post-it, era legal sair colando nas paredes e fazer dinâmicas diferentes na lousa. A hora que a gente vai para o remoto, é diferente. Mas isso cria um relacionamento muito legal. Porque a outra pessoa que está ali do outro lado do computador, ela vê que você se esforçou para ter um ambiente mais próximo possível para ela. Gera algo legal também. E aí, falando do espaço, né? Ali na Envilha a gente está na casa dos 75 times e a gente não tem 75 salas. Então, com time distribuídos, a gente não precisa necessariamente de uma sala física. É, Junto com o Júlio mesmo, a gente já chegou ali a trocar alguns papos e a gente não precisou ir para uma sala física. A gente só startou uma call ali e conversou. E com o time é a mesma coisa. A gente pode tocar uma daily remoto, fazer um planning ou qualquer outra reunião no espaço virtual. E falando de espaço virtual, hoje a gente usa a ferramenta do Sococo. Não sei se vocês conhecem, é uma ferramenta que ela simula um espaço de um escritório, como se fosse uma planta de um escritório, e que dá uma sensação legal assim de você realmente estar no escritório, você tem a sua sala, e aí você vai para um espaço físico somente, como eu citei, se você precisa de uma reunião diferente, alguma coisa assim. É, Retrospectivas remotas, e aí eu até coloquei entre parênteses aqui que não são só as retrôs, né? É tudo remoto, né? Todas as reuniões agora são virtuais. É, e aí eu citei aqui algumas ferramentas que a gente usa, já usamos o Airby, o Zoom, Sococo, Meetjitsi, agora a gente vem usando o Teams, eu esqueci até de colocar aqui, mas é uma ferramenta que está funcionando muito bem para o time, compartilhamento de tela dela é muito bom, então é, é uma ferramenta que ajuda muito a gente. E uma outra ferramenta que eu acho que vale a pena citar aqui é o Miro. Eu acho que bem provável que vocês conheçam ela. Eu considero muito rica essa ferramenta, porque a mesma parede branca que eu tinha para fazer
as dinâmicas ou uma lousa, eu encontro também nessa ferramenta. Aí é só explorar a criatividade. Funciona muito bem. Tecnologia, eu acho que a tecnologia ela é a nossa grande aliada no trabalho distribuído, né? Então, acho que é usar e abusar das tecnologias existentes, é, tentar colher o melhor de cada uma. Eu acho que a gente não precisa ficar preso em uma tecnologia e ser um defensor xiita dela. Eu acho que escolher qual é a melhor, qual nos atende melhor naquele momento e seguir com ela. Eu acho que é, vai nos ajudar demais. É, aqui eu falo sobre parceiro, ali na Envilha a gente não fala cliente, porque a gente vê realmente de uma forma e se coloca de uma forma muito como parceiro. Então, manter o parceiro focado e próximo do time é um grande desafio. E é mesmo. No começo vai ser difícil, mas aí acho que como líderes vale a gente fazer aquele trabalho de mentoria, de conversa, de mostrar qual é o valor dele estar online, dele estar próximo, e também mostrar para esse parceiro que o trabalho remoto não é menos compromisso, não é menos engajamento, nada disso. É apenas uma forma diferente de se trabalhar. É, algumas pessoas no começo elas têm essa dificuldade para entender isso, mas eu acho que se a gente consegue trazer elas para a gente, que elas confiem na gente e dê um voto de confiança, a gente consegue mostrar que ela está presente é muito melhor e ela vai ver o time trabalhando. Então, esse é um desafio diário. Então, agora que eu entrei num novo time, é um desafio também, e foi pelo menos no começo, trazer o PO junto com a gente, trazer um stakeholder junto com a gente. Agora, acho que a gente já venceu essa barreira ali no time, mas esse é um ponto importante. Experimentos. Eu vou trazer 3 experimentos e aí a gente viu que uma das pessoas pegou uma xícara e falou, pessoal, vamos tomar um café? E detalhe que ele fica remoto. Aí a gente falou, mas como assim, né? Falou, não, vamos tomar um café. E foi onde a gente parou e ele falou, a ideia, vocês não saem para tomar um café e vão lá numa sala? Beleza. Nesse momento a gente está tomando um café remoto. E aí a gente parou de fazer o que estava fazendo, começou a conversar coisas de café, horário de café, e foi muito legal. 15 minutos depois a gente já voltou a trabalhar e isso é muito rico, assim, é legal a gente dar aquela parada de vez em quando, tomar o café remoto, né? Só que eu não bebo café, então eu fico na água, mas o que vale é a ideia. Um outro experimento que a gente fez foi um happy hour remoto. A gente tinha no time pessoas que gostavam de tomar cerveja, e eu sou uma delas, e a gente falou, vamos tomar uma cerveja remota? Aí, na hora que eu propus isso, o pessoal ficou meio em dúvida. Eu falei, não, cada um na sua casa, pega a bebida que quiser, se conecta, se quiser colocar uns petiscos, bom também. E a gente conversa, brinca, dá risada. A gente fez isso algumas vezes, foi muito legal, e cria um vínculo muito bom, né? Porque quando a gente vai para um happy hour, é legal. Então, por que não fazer com que ele seja legal remotamente também? Então, isso vale muito a pena. Um outro experimento que a gente fez também, e aí esse experimento a gente começou a fazer ele porque o time ele tinha níveis de conhecimento diferentes, foi, por exemplo, usar a dele e o horário dela de um dia na semana para compartilhar conhecimento também. A gente falava o que tinha que falar na dele, das nossas atividades, olhando para o nosso quadro, e depois a gente pegava um momento dessa dele para compartilhar um conhecimento que a gente sabia que precisava ser feito ali no time. Então, isso virou depois um Learning the Day, onde a gente escolhia um dia qualquer ali e fazia, e a gente foi equalizando o conhecimento do time. Foi bem legal. Aí, para falar de experimentos, né, acho que aí eu trago a ideia do Lean Startup, que é a ideia de construir, idealizar, construir, medir e aprender. Esses experimentos que a gente faz com o trabalho remoto é a mesma coisa, né? Você vai, você arrisca, aí você colhe feedback, você pega o aprendizado disso, faz de novo, e eu acho que é muito bom. Quando a gente está trabalhando remotamente, a gente tem que arriscar, a gente tem que experimentar algumas coisas.
Então, foi um aprendizado que eu tive. E aí a mensagem final que eu trago aqui, e que eu fui perceber depois de alguns meses trabalhando com time distribuído, é que seja remoto ou seja presencial, a gente está liderando pessoas, a gente está trabalhando com pessoas. Muito do que eu falei aqui são coisas que a gente faz em time presencial também. É só a gente tentar converter isso para um time distribuído, de olhar para as pessoas, porque elas são o grande foco que fazem tudo acontecer. Então, acho que essa é a mensagem, né? Independente do formato de trabalho, são pessoas no final de tudo isso. Então, é a gente se preocupar com elas e tentar proporcionar o melhor ambiente para isso. Muito obrigado, pessoal. Esses foram os desafios que eu fui tendo, esses foram os aprendizados que eu tive. Eu acho que agora é partir para as perguntas, para os comentários e também para todo mundo colocar um pouquinho aí do que acredita e que aprendeu. Valeu, gente. Obrigado, Rafa. Muito bom, viu? Parabéns, viu? Valeu. Vamos esquentar a chapa, né? Bora lá. Agora fica gostoso, hein? Agora. Agora é a hora do bacon. Vamos para as perguntas, Slido. Vamos lá. A primeira aqui, a mais votada que a gente tem. Se quem colocou a pergunta quiser depois comentar um pouquinho, explanar um pouquinho sobre ela, fique à vontade, tá? A primeira que a gente tem aqui é como integrar times mistos, parte colocalizada e parte remota. Legal. Pode falar, desculpa. Pessoal, só falando, tá? Como eu sei que tem muita gente que quer falar, né, responder essa pergunta aqui, então é lá no participantes, lá no Zoom, clicou, aí vai ter a mãozinha lá, o raise hand, e aí o pessoal aí que está na facilitação vai olhar ali quem levantou a mãozinha, e aí pode contribuir aí com a resposta, tá? O Rafa, se quiser iniciar, depois se alguém quiser fazer a réplica e depois a tréplica, fique tranquilo. Legal. Bom, posso começar aqui. Eu acho que a integração ela pode começar através de team builders, né? Onde a gente leva todo mundo para o mesmo cenário, provavelmente um cenário remoto, e faz uma dinâmica para quebrar um gelo, faz uma dinâmica de apresentação, por exemplo, um personal map, qualquer dinâmica onde você fala talvez um pouco de si, você quebra aquela barreira de apresentação, e aí você começa a talvez criar esse vínculo nas pessoas e integrar, e fazer essa integração entre elas, né? A minha sugestão inicial acho que seria pensar isso também, né? Legal, alguém quer contribuir? Natália Manha, levanta a mão. Opa. Agora é a hora. Vai lá, Nath. Se a Nath não está no mudo. Estão me ouvindo agora? Sim, sim. Ah, legal. É o meu microfone aqui que eu fico apertando o botão. Então, calma. Não vou botar fogo no parquinho, não. O pessoal fala aí como se fosse. Só complementando um ponto que já foi falado aqui na apresentação pelo próprio Rafael, a questão do remote first. Porque eu acho que uma coisa que eu vejo o pessoal fazer que costuma não funcionar muito bem é a parte local e a parte remota. Então, a parte local fazer a reunião física e o remoto tentando participar por vídeo. E isso é um negócio que dá muito problema, porque aí o pessoal que está remoto não consegue ouvir direito, não consegue ver a lousa, não consegue falar ao seu ouvido, e enfim, e aí a experiência é péssima sempre. Então, essa questão de se vai ser uma dinâmica remota, então sejam todos remotos, porque facilita para quem está como facilitador preparar o material, preparar o quadro, preparar tudo e fazer a facilitação, e todo mundo vai ter o mesmo espaço, tempo, etc., poder participar.
Muito bom, obrigado, Nath. Boa, Nath. Ô, Julião, antes de você partir para a próxima, eu queria colocar um ponto do chat aqui. A Rafaela Melina Santos colocou que ela não tem pergunta hoje, mas quer aproveitar e ouvir muito mais. Quer deixar também registrado a gratidão ao Rafa por trabalhar a questão dos valores dos colaboradores. Ama essa visão e tem a colocação que as empresas ainda estão engatinhando nesse ponto. Legal, muito bom. Próxima? Mais alguém? Não? Como vender o trabalho remoto para o C-Level? Gente querendo ficar de casa aí, ó. Cara, é só você falar que o cara não vai chegar chateado, nervoso por causa do trânsito, entendeu? Que ele em casa ele vai acabar trabalhando mais do que se ele tivesse presencialmente na empresa. Facinho, cara, só isso. Não é, Rafa? Com certeza. Eu acho que eu tenho de um desses times que eu tô agora, um dos profissionais ele trabalhava fisicamente, então agora ele começou a trabalhar remoto. Ele tem um filho que mora em outra cidade e ele quer poder pegar épocas do ano e ir lá e passar lá com ele. Da forma presencial, dificilmente ele conseguiria fazer isso. E ele seria provavelmente um profissional frustrado. Desse modo, ele vai ser um profissional feliz, ele vai entender que a empresa está comprando a situação da vida dele também, e ele pode ser até mais produtivo, sei lá, alguma coisa assim. Acho que essas coisas provavelmente vendem muito bem, né? Temos mãozinhas aí, galera. Fábio. Vai, Fábio Souza. Vai, Fabião. Bom, legal como o Júlio falou aí, tem vários benefícios, né, do nosso ponto de vista, né, que estamos aqui no tático operacional. Do ponto de vista estratégico, né, nas empresas tradicionais, os C-levels aí querem ver números, né, então tem que vender através de cifras, né, então aonde estão as economias aí? E aí tem as economias financeiras. Tem alguns ganhos, por exemplo, talvez capacidade intelectual, vamos dizer assim. Dificuldade de encontrar bons talentos e reter bons talentos nos grandes centros, né? Por causa do trânsito, porque tem muita competitividade, o cara está ali na zona sul de São Paulo, tem muito turnover. Enfim, quando ele consegue espalhar isso e selecionar, né, atrair talentos do interior, às vezes até de outros países, né, de outros estados, pelo menos dentro do Brasil e tal, isso abre uma gama, né. Tudo bem que ele vai ter que investir ali numa questão do RH remoto e tal, que tem isso também. Por exemplo, quando eu entrei na empresa que eu estou hoje, eu fui entrevistado 2 vezes por uma pessoa lá de Londrina, né, do RH. Depois eu fiz uma entrevista presencial aqui na região de Campinas. E a terceira fase, já com o gerente, foi em São Paulo. Ele ficou em São Paulo e eu aqui da minha casa também, remoto. Então, de 3 etapas, 2 foram remotas. Tá? Enfim, esse é só um dos ganhos aí, né? Mas, de novo, é sempre bom tentar converter em ganho em números, pelo menos. Talvez não em benefícios financeiros, mas a qualidade de vida, né? Flexibilidade de horário. Uma questão crítica também para muitas empresas, principalmente que estão em crescimento, é espaço físico, né? Que não tem baia, mesa para todo mundo. Então é uma questão aí que tem um certo ganho também. Vou deixar aí o Tiagão falar. Acho que era o Thiago que estava com uma levantada, mas acho que abaixou. Tem o Jameson Souza aí. Tem a palavra. Opa, estão me ouvindo? Opa. Boa noite, pessoal. Primeiro me retratar aí que a seta do carro era minha, tá? Então foi mal pelo áudio ligado aí no início da transmissão. Pelo menos dá seta, né? Um ganho. Claro. Tá bem escondido aí. Mas assim,
contribuindo um pouco com esse ponto, dando os meus 25 centavos aí, o que eu percebo no ambiente, no cenário que eu tenho vivido aqui, eu trabalho em Floripa, eu trabalho na Softplan hoje, e assim, o fator remoto hoje é um requisito de atração e um requisito de retenção nas empresas de tecnologia aqui, né? Então, talvez para vender melhor para o C-Level aí, para engajar melhor as pessoas, hoje ter a possibilidade de fazer remoto ou ter a possibilidade de fazer home office, que são dois pontos aí, é uma questão de competitividade no nosso mercado. E aí, no segundo ponto, e até no ambiente que a gente vive, ter a cadência do time e indicadores que consiga aferir, e independente de onde o cara está fisicamente, ou na empresa ou em casa, se isso não está sendo afetado, eu acho que é uma maneira já de trazer para o C-Level ali, para as pessoas que tomam realmente a decisão, de que isso só tem a agregar, inclusive participando um pouco melhor de posições no mercado. Eu vejo que na empresa, assim, hoje a gente consegue trazer profissionais de níveis diferenciados justamente por ter uma abertura para esse modelo de trabalho. Legal, Muito gente. bom. Muito bom, Jameson. Obrigado. Acho que agora é o Thiago Cavaleiro e depois o Paulo Bocaletti. Pessoal, estão me ouvindo? Alto e claro. Sim, Tiago. Beleza. Eu queria, na verdade, pegar o gancho dessa pergunta, tá? Dei uma olhada lá no slide, eu acho que não tem nada parecido, mas é muito relacionado, então queria aproveitar. Com relação à exposição, né? Do C-Level ou para gestão, para gerência, considerando aí que times remotos pode ser que haja menos exposição e o pessoal tenha menos reconhecimento. Eu tenho uma experiência com times remotos, né, mas em geral são extensões de squads que são de empresas parceiras, né, não dentro da mesma empresa. Então, queria entender como que vocês que estão nesse mundo aí, como que funciona essa questão de plano de carreira para o pessoal e para que eles sejam reconhecidos, conhecidos e reconhecidos, né? Bom, eu puxo aqui então. Para a gente ali da Envilha, falando do meu contexto, não tem diferença, assim. Acho que é a mesma coisa que para uma pessoa presencial, o plano de carreira. É algo que está sendo construído ali também. Então, eu não sei se eu entendi bem se era essa a pergunta, mas não tem uma diferenciação nisso, assim. São todos profissionais e segue o mesmo padrão, digamos assim, né? Assim, tenho direito à tréplica aí, pessoal? Opa! Desceu um pouco o ponto. Tem, pode ir. Que fisicamente, no mesmo espaço, né, você esbarra no corredor, você toma café, você tem uma reunião estratégica com o gerente ou superintendente, enfim, e acaba que tem a exposição, né? E eu acredito, né, não tenho essa experiência, mas imagino que você, estando remoto, você acaba perdendo essas oportunidades, né? E aí, para as empresas que já adotam a prática do remoto, que inclusive eu acho que é uma tendência e acaba vendendo essa ideia para o C-Level por si só, eu queria saber como que vocês fazem para que isso aconteça também para a galera que não está fisicamente no escritório, entendeu? Bom, vou lá então, gente. Acho que falando ali de Envilha, o Júlio talvez ele possa até me ajudar mais também nisso. Eu entendo esse ponto do físico, você passar pela pessoa, olhar pela pessoa, mas como a gente ali tem muitas comunidades que são online, encontros que são online, tanto técnico quanto ágil, digamos assim, para a gente ali
eu acho que a gente não tem essa diferença. Mas eu entendo que numa empresa que está começando a trabalhar ainda com remoto, isso possa ser sim uma barreira a ser trabalhada. É que hoje a gente não tem essa dificuldade, né, Rafa? A pessoa que a gente quiser pingar a qualquer hora, independente do cargo dela, né, em que ponto que ela tá, é só a gente chamar ela para uma call naquele exato momento lá e resolve, né? Bate o papo e pronto, entendeu? Então, eu acredito, assim, pelo menos no contexto da Nvidia, pelo menos esses 2 meses que eu tô lá, eu não tive nenhum tipo de dificuldade, entendeu? Quanto a esse ponto, assim, sabe? A qualquer momento, a hora que eu tiver uma dependência, que eu precisar falar com alguém, é simplesmente bater um call lá, ir para uma sala remota, discutir e resolver, entendeu? Tirar, né, esse impedimento aí e tentar entregar valor o mais rápido possível aí para o cliente. Legal. Tem o Paulo, tá com a mão levantada. Paulo, quer contribuir? É só pegar um pouquinho gancho de um papo que levantou aí um pouquinho atrás, que é a questão de como vender essa ideia para o C-Level, né? E aí isso vale, eu acho, tanto para trabalho remoto, ou para qualquer outra questão. A gente que trabalha com transformação digital, então a gente tem um grande ofensor, que é uma cultura que existe, que é geral, da empresa sempre achar que todo investimento que ela faz tem que reverter diretamente em lucro. E nem sempre isso é verdade. A gente, principalmente quando leva isso para um lado de customer success, nem todo investimento que você faz, ele vai reverter diretamente em lucro. E isso vale também quando você traz isso para dentro da empresa e começa a olhar para os colaboradores, né? Acho que um conjunto de investimentos ele pode resultar num lucro muito maior do que um investimento direto que você faz já visando isso, já com esse objetivo. E isso é uma coisa para ser trabalhada. Às vezes é complicado mesmo. Você tentar vender, no caso do trabalho remoto, que alguns investimentos vão ser feitos pela empresa, mas que não vai gerar um lucro direto ou imediato. É uma questão mais complicada um pouquinho. Muito bom. A Nath. Oi, pessoal. Dessas questões, acho que na questão de como vender o trabalho remoto para o C-Level, acho que o primeiro ponto é tenha dor. Né? Porque como o pessoal falou, se você tem a dor de não estar encontrando pessoas capacitadas na sua região, você já não precisa nem vender, né? Porque você já sabe que vai ter que expandir o mercado. E a questão de custos, né? Você está em São Paulo, o valor do prédio, da mesa da galera, isso daí também já justifica. Então, ter um plano, se é você que vai ser responsável por levar essa sugestão, você precisa definir um plano de ação, você precisa levantar indicadores. Então, indicadores como o Fábio falou, né? Questão de custo, questão de rotatividade, quantas vagas a gente tem aberta, e aí precisa ter um acompanhamento do tipo, ok, fazendo isso a gente realmente está resolvendo esses problemas e melhorando esses indicadores, porque se a rotatividade aumentar ou se eu mesmo assim não conseguir achar pessoas para as vagas, aí o trabalho remoto não respondeu nada, né? Então acho que essa questão tem que ser muito bem mapeada. Quanto à questão de plano de carreira, que a gente foi engatando aqui os temas, a primeira pergunta é qual que é o plano de carreira para quem está presencial? Por que esse plano de carreira seria diferente para quem está remoto? Então, acho que essa é uma questão importante. E quanto a como que a pessoa faz para se apresentar para executivo, qual que é o plano de comunicação? Porque eu já tive 2 cenários, né? Um é que o diretor também é remoto. Então, todo mundo é remoto, se tem reunião, todo mundo vai participar. Então, não tem por que ter diferenciação entre o remoto e o presencial. Agora, se a diretoria, né, então a empresa toda faz remoto, mas a diretoria é presencial. Aí o que eu faço com o meu time é ter acordos de que nos dias em que a gente vai apresentar um resultado para a diretoria, que o pessoal venha para a empresa. Se não tiver essa possibilidade, aí realmente tem que conversar com a diretoria do tipo, olha, o time é remoto, a apresentação de resultados é remota, e aí tentar fazer isso para que, como vocês falaram, né, ninguém pode ficar excluído pela questão do trabalho remoto. Legal, tem uma réplica do Fabião Souza lá. Vamos lá, Fabião. Voltando aqui rapidinho, ainda nessa linha de como vender para o C-Level, né, os benefícios.
e até sem falar em ganho financeiro, né? Mas no ganho de qualidade de vida e tudo. Facilmente a gente encontra aí no Google algumas matérias, pesquisas falando sobre satisfação no trabalho, né? Salário ainda é um fator importante, mas não o único. Você encontra assim coisas como flexibilidade de horário, possibilidade de home office. Então aí pode entrar uma modalidade mista aí de 3 dias na empresa, 2 dias de home office. Faz parte da cultura, tem que ter já impregnado na cultura, que nem o Rafa falou durante a apresentação dele, né, para poder dar essa possibilidade. Enfim, tem alguns dados que mostram aí sobre essa questão de satisfação no trabalho, né? Tava dando um Google aqui agora há pouco, ó, Harvard comprova: trabalhar de qualquer lugar é a modalidade mais produtiva de trabalho remoto. Ela vai um pouco além ainda. Mostra que números sobre pessoas que trabalham, além de não estar no escritório, né, não estar em casa. Mas, enfim, é isso aí. Maravilha. Obrigado, Fabião. Esse assunto rendeu, hein? Tô vendo que todo mundo amanhã vai estar lá na portinha do C-Level vendendo o remoto, né? Bom, vamos lá, vamos para a próxima. Como integrar times com membro em fuso horários diversos? Esse aqui eu ouvi um caso até de um time lá da NVIDIA, achei bem bacana, cara. Eles tinham no Miro uma questão até dos horários. Horário Brasil, e ele tinha uma pessoa desse time que é em Portugal, e aí ele tinha uma outra lane embaixo, o horário de Portugal. Então aí eles casavam, né, um horário que era bom, né, tanto no Brasil quanto Portugal, para fazer a daily ou definir outras cerimônias. Então, essa questão aí também de ter, né, esse ponto aí de ambos, independente da geolocalização onde a pessoa está, é um ponto ali onde o time vai poder trabalhar junto ali, né? Acho que essa é uma experiência aí que acabei vivenciando ali, vendo num time lá que atua ali na NVIDIA. Eu coloquei esse ponto, estava torcendo para a Natália levantar a mão, felizmente ela levantou, então agora eu vou ouvir. Não, mas você devia responder também. Você também trabalha com isso, Alisson. Eu tenho a dor, eu estou colocando a minha dor aqui. Bom, acho que aí o Alisson pode até confirmar, porque eu acho que ele deve ter essas situações. Já trabalhei bastante com times que estavam em diferentes fusos horários. Normalmente, o que eu costumo utilizar é a questão de contrato social. Então, já é uma prática de agilidade que é muito comum nos times. Então, no momento de formação, a gente fazer esse mapeamento dos horários e fazer acordos do tipo, que horário vai ser planejamento retro daily ou reuniões de projeto, né? Então vamos tentar encontrar um horário em que as pessoas estão disponíveis, todos estão disponíveis. Ah, mas e se não tem, né? Nenhum horário que ninguém está disponível? Aí então, questão de clareza de comunicação. Lá na IBM a gente usava umas coisas que a gente chamava de turnover, né, Alisson? Passagem de turno, né? Umas coisas assim. Então, o time ter uma wiki para compartilhar, para documentar a passagem, né, de informação, tudo está muito bem documentado. A gente tem como fazer isso por e-mail. Então, assim, a questão de comunicação, o Rafael falou, né? Uma parte muito importante, transparência, visibilidade. E acho que também a gente pode colocar aí o Kanban e ferramentas, né, desse tipo para auxiliar, porque se você tem o trabalho certinho ali no quadro, o que foi feito, o que foi concluído durante aquele horário, os comentários, atualizações, tudo bem, né, documentado, isso também facilita. Então, esses são alguns pontos e eu vou passar ao Alisson. Fala aí também. Como eu falei, é uma dor. Hoje eu trabalho menos assim, né? Eu tenho ainda 10 países dentro do meu time, mas a interação está um pouco mais de, como é que eu vou dizer, gestão de portfólio. Eu não interajo mais com eles no dia a dia, e sim a gente junta esses resultados e eu consolido acima. Mas eu já tive a situação de ter vários países
um time que é formado por pessoas de vários países. E não tem esse horário único que dá para ligar todo mundo. Então, não é uma situação ideal. Eu acho que a gente tem que começar primeiro assumindo que não é a mesma coisa, né? Você não vai ter todo o seu time presente na sua stand-up. Você vai ter que fazer a sua stand-up de forma assíncrona, por pior que isso possa ser. Mas algumas coisas que podem ajudar, até como a Natália falou, são ferramentas de colaboração, né? O Rafael citou o Miro, né? Que é um lugar onde todo mundo consegue colaborar, a gente consegue criar as coisas aos poucos, né? Eu coloco o que eu fiz, a outra pessoa coloca o que ela fez e isso fica claro para todo mundo, né? Para ter uma ideia, alguns anos atrás eu trabalhei com um time de Israel. Eles trabalham de domingo a quinta. A gente trabalha de segunda a sexta. Então tinha uma passagem aí nesse meio tempo, né? Quinta-noite eles passavam o bastão para mim, sexta-noite eu passava para eles assumirem no domingo e depois eu pegava de novo. Então não é ideal, é mais difícil de fazer e muita coisa precisa ser assíncrona, mas aí as ferramentas de colaboração, né, que todo mundo consegue fazer de maneira conjunta, ter o seu contrato, ter os seus acordos expressos, ajuda, mas é uma maneira diferente de trabalhar. E aí, Michele Souza levantou a mão também. Fala, além de tudo isso que você já colocou, né, apenas um dos meus squads tem uma situação como essa, que daí tem gente no Brasil, aí eu tenho nos Estados Unidos com horário de Eastern, Central e Mountain, e eu tenho uma pessoa na Índia. Então, assim, é uma bagunça bem grande. Claro que tem gente com fusos horários até piores, né? Mas aí a gente definiu, tem duas situações. Primeiro que nas stand-ups, elas ocorrem dia sim, dia não, em tempos diferentes. Então, segunda, quarta e sexta favorece parte do time e terça e quinta favorece o pessoal da Índia. E durante a retrospectiva, uma coisa que foi legal que todo mundo votou a gente coloca todas as informações da retrospectiva, cada um coloca o seu sozinho no mural, então a gente já deixa lá o mural pronto, todo mundo popula, e aí a retrospectiva ela é mais curta, então ela dura mais ou menos uns 20 minutos, que daí é só para discutir em cima de tudo aquilo que todo mundo já colocou de input, e aí não consome tanto tempo do time, que antes demorava mais ou menos 1 hora de reunião, né? E para quem estava normalmente fazia um horário que quase no horário do almoço aqui, para ficar bem de manhã nos Estados Unidos e fica super de noite na Índia. Então, mas era o que a gente conseguiu arranjar e tem fluído legal. Foi o próprio time que escolheu tentar fazer dessa maneira para poder ter maior participação, mas ainda assim não é o mundo perfeito. Muito bom. Legal. Nath, volta. Oi? Você tá com a mão A gente levantada, vai colocar uma bomba. Vou discussão, deixar a Nath, mas eu vou pôr uma pimentinha depois, hein? O chat tá bombando. O chat tá bombando e eu vou trazer isso pra cá. Vai caber nessa pergunta ainda. Vai, Nath. Não, gente, mas o que ficou faltando de fusos horários? Não, você tá com a mão levantada ainda. Ah, não, mas é que eu não abaixei. Calma aí, desculpa. Então, vamos lá. Posso pôr a pimenta aí, Fabião? Manda bala. Rafa, Nath, a pimenta veio do Leandro Fusetti. O Fusetti gosta de causar. O ponto dele é o seguinte: pessoal presencial não vai ter mais destaque, não vai ter mais privilégios do que o pessoal que está trabalhando remoto? É a pimentinha de hoje. Quem não é visto não é lembrado, né? Essa dito máxima. meio old school, né? Eu acho que ele é um pouco old school. Mas eu não estou trabalhando full remoto, de vez em quando acontece, mas não sei, a lição, aí a galera do remoto que ajude a gente. Aí, ó, o Antônio levantou a mão. Entra aí, Antônio. Compartilhe com a gente. Alô? Estão escutando? Opa! Não, eu queria fazer uma pergunta, tá? Eu não trabalho ainda remoto,
mas eu estou vendo vocês falarem muito quando o time tem uma certa maturidade. E a minha pergunta e a minha dúvida o time está já em andamento, está bem engajado, porém está entrando um indivíduo novo dentro desse time e ele não tem experiência no projeto, no ramo de atividade que a empresa está desenvolvendo, ou seja, com bastante dúvida, como é que fica isso para que esse indivíduo comece realmente na velocidade do time e que esse time não perca essa velocidade. Quais ferramentas a pessoa tem que usar, a empresa tem que usar para engajar logo esse indivíduo novo dentro do time para não perder aquele ritmo que vem vindo do time legal. Tem uma mão da Nath aí. Vai, Nath. Da questão que o Leandro levantou primeiro, eu respondi lá no chat, né, eu como gestora, qual que é o meu posicionamento. Então, acho que é uma responsabilidade minha observar o quanto o meu time está sendo reconhecido e dadas, né, as diferenças. Se eu perceber esse tipo de coisa, quem está físico é mais reconhecido, eu tentar equilibrar isso. E aí, levantando alguns mecanismos, né? Acho que é questão de feedback. Então, uma prática de feedback, por exemplo, como o Kudo, você não precisa estar físico para receber. Então, já era uma prática quando eu trabalhava com gestão de projetos que o pessoal do time pedisse feedbacks das atividades e que esses feedbacks viessem para a gente. Então, independente de estar físico ou estar remoto, você tinha, né, essa possibilidade. E aí a gente tem a questão, né, da agilidade aí da prática de kudos, que são esses cartões de apreciação que você pode enviar também remotamente. E acho que essa questão de boas práticas, né? Então, incentivar o time a dar e receber feedbacks. E aí, gente, esse negócio de colocar um ponto em cima do outro é bacana. Quanto à questão de como faz quando não é um time maduro, tá? É normal que quando uma pessoa entra na equipe, a equipe passe para uma fase novamente de formação, porque chegou uma pessoa nova. Então você tem que utilizar práticas, como o Rafael falou, de team building, por exemplo. Então, práticas para fazer com que as pessoas se conheçam, que essa pessoa entenda o projeto. Então, tem que ter um tempo, talvez, para fazer um pareamento, independente de ser desenvolvimento ou qualquer outro tipo. O meu time, por exemplo, é um time de governança de portfólio, a gente faz pareamento no meu time. Então, eu não boto a pessoa direto no fogo. Como gestora, eu entendo que a pessoa tem um tempo de onboarding, aprendizado, até ele conseguir chegar nesse nível em que ele vai navegar, né, que ele vai conseguir ir embora. Então, não tem como não afetar a questão da formação de time quando entra alguém novo, tá? E aí, você precisa garantir que, como liderança, você está provendo treinamentos, principalmente com relação às ferramentas que são utilizadas pelo time, questão de documentação. E na pesquisa que eu fiz sobre gestão de equipes remotas, a principal questão que foi levantada pela galera, pelos especialistas, né, pessoas que trabalhavam já há muitos anos com esse tipo de equipe, é que o problema não é o remoto. O problema é esse tipo de coisa. Então, qual é o nível de competência da equipe que está trabalhando? Porque se você tem rotatividade alta, por exemplo, né, e você não tem um bom processo de onboarding, capacitação e um plano de carreira, não vai ser presencial que vai salvar o seu projeto, né, a sua iniciativa. Então, esses pontos são muito importantes e eu entendo que o desafio da gestão, né, dessas equipes está justamente nessas coisas. A liderança é responsabilidade dela puxar, o time todo tem que cobrar e todo mundo tem que trabalhar junto para fazer isso dar certo. Show, gostei. Obrigado, Nath. Nada. Excelente. Vamos para a próxima, Julião? Está acabando Próxima. o tempo. Então, acho que é a última, tempo, né? Ela eu acho que vamos para a última pergunta. Como motivar membros do time que são de empresas terceiras? Se for rapidinho, dá tempo de mais uma, hein, Julião? Exato. Tá boa, de baixo tá boa ali, ó. Então, também, né? Eu gosto
Assim, posso? Pode, manda lá. Eu não sei porque o meu raise hands aqui não tá legal, mas Porque você é beleza. co-host, então você não tem hand. Eu não tenho, você não tem. O host não levanta a mão. Então, assim, é legal a pergunta do Fabião, né? Acho que eu passei por isso bem recente, né? De um lado para o outro, então de um terceiro para um contratado, agora recente. Fator de motivação do time, fazer o primeiro, assim, que eu sinto no time que eu trabalho hoje, né? Fazer com que não tenha diferenças entre a pessoa que é terceira e a pessoa que é da empresa mãe, vamos dizer assim, né? A empresa contratante do trabalho. Seria o primeiro fator, né? O segundo fator, cultura. Então, a cultura ágil, você pregar os valores, os princípios, sem distinção se a sua camisa é vermelha, a do amiguinho é azul, a do outro é preta. Todo mundo tem que estar engajado e focado a chegar num resultado, seja ele um software ou qualquer outro tipo de produto, né? Então, eu passei recentemente por isso e, independente do lado que eu estou hoje, né, ou que eu estava ontem, eu acho que você colocar que as pessoas são iguais e têm o mesmo objetivo, independente da marca que ela veste, eu acho que é o grande fator aí para você ter um time equilibrado, né? E sem ficar, você terceiro, você é oficial, vamos dizer assim. Eu não pude levantar a mão, então eu dei um yes lá. Deixa eu tirar meu yes. Eu acho que esse não é um problema do trabalho remoto, né? Eu acho que esse é um problema que se intensifica em um time remoto. E isso acontece muito com os times remotos, né? Alguns problemas que são do time aparecem mais justamente porque a comunicação é diferente, a maneira de interação entre os times é diferente. Então, de fato, se eu tenho um problema a minha matriz de comunicação não é funcional, quando for remoto vai ser pior. Se eu tenho essa diferenciação entre os terceiros e os efetivos, eu já também passei por isso, né? Na minha entrada na IBM tinha essa diferenciação. Esse é um problema que não está relacionado ao remoto e aí eu vou concordar com a Natália que cabe ao gestor eliminar isso. E atividades de team building, né? A maneira como o time vai ser formado e eliminar essas discrepâncias, porque de fato no remoto isso só vai se intensificar, vai acabar piorando o cenário. Legal, contribuindo rapidinho também. Passa, acho que também pelo que falaram agora há pouco aí, que é a questão do onboarding, né? Tem que ser o máximo igual, né? Quando está chegando um membro novo, entender qual a experiência dele com o trabalho remoto, falar sobre as práticas, colocar a cultura que se espera daquele ambiente ali, né? Então vai também com o que o Baldin falou, que é tratar de igual para igual. Uma pessoa nova está chegando, vamos dar todo aquele acolhimento, fazer o onboard, explicar sobre as práticas, não deixar excluído ali aquela pessoa quieta do outro lado da câmera e tudo. Tinha mais uma coisa que eu ia falar, daqui a pouco eu lembro, eu falo aí. Alguém quer complementar aí? Mais algum? Ou vamos para a última? O Lucas levantou? A mão. Beleza. Vai lá, Lucas. Tá no mudo, Lucas. Tá com o microfone aberto, mas acho que o volume ainda tá baixo, Julião. Lucas, se puder aumentar o volume aí. Enquanto o Lucas vai testando o microfone, lá eu lembrei o que eu ia falar sobre esse tema ainda, dessa pergunta aí atual. O Rafael mencionou um termo bem legal, né? A questão da parceria, né? Eu acho que era sobre isso que ele queria falar também, né? Que toda parceria, assim, os dois lados precisam se entender e precisam se acolher, né? A questão do contrato social, questão do onboarding
e sem como é que fala, agenda interna, né, agenda privada, então que todos participem. Tem que ser uma relação de parceria mesmo, né? Senão, com o trabalho remoto ou sem trabalho remoto, não vai ser longínquo. Né? Lucas, conseguiu? Abriu o microfone aí? Tá bem baixo. Bem baixinho. Chega mais pertinho aí, Lucas, que vai dar certo, eu acho. Lucas, pelo celular ele tem uma opção de mutar aí no cantinho, viu, cara? Ele escolhe o fone como principal ou viva voz. Vê se não é isso. Tem problema, acho que o Lucas foi puxar. O Lucas colocou aqui que ele está com um problema. Lucas, se você quiser digitar sua pergunta, a gente lê para você aqui. Enquanto isso, se alguém quiser ir fazer uma consideração, a gente espera a pergunta do Lucas aí pelo chat. Caminhando para considerações finais, porque o tempo já está... já está no limite. Beleza, vai ficar essas, acho que 3 ou 4 perguntas aqui. Depois, às vezes, quem quiser, depois pode mandar. Depois, acho que o Rafa vai deixar os contatos dele aí. Tem 16 perguntas. Tem 16 aí? Tem. É que eu não tô conseguindo rolar aqui. Podia ver uma prática, né, de colocar lá, talvez nos comentários do YouTube mesmo, depois de postar o vídeo. Quem quiser vai respondendo. Pode ser o apresentador ou qualquer um de nós. Eu dei bastante pergunta hoje. Eu não sei se já acabamos, fechamos? Aquela pergunta de acessibilidade eu acho que era bem interessante. Não sei se alguém tem algum insight sobre isso. Não entendi, Alisson. Qual foi a pergunta? Sobre acessibilidade, se já teve, já trabalhou com times remotos em que seja necessários acessibilidade para cegos, surdos, mudos. Visual, deficiente auditivo. Caraca. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu não tenho essa experiência. Eu não tive essa experiência. Realmente. Essa aqui, teve experiência com a inclusão. Eu também não tive experiência com isso, mas, cara, seria sensacional. Eu participei, inclusive, de processo de seleção na IBM, né, de pessoas, mas não para time remoto. Eu sei que a gente tem questão de tecnologia assistida, então eu acho que coloco aqui como hipótese, né? Mas aí realmente a gente teria que pesquisar para validar. Será que não é ainda melhor, né, para essas pessoas do trabalho remoto? Porque não tem a questão de locomoção de casa, o ambiente é muito mais comum para ela, já está adaptado às necessidades da pessoa, e aí você tem a questão de tecnologia assistida, né? Que aí então a própria Microsoft, o Windows tem essas tecnologias para melhorar então a cor, o layout, a questão de narração, né? E aqui no PAG a gente tem algumas pessoas com essas questões, mas não também em equipe remota, mas eu vejo elas usarem o computador e eu acho que o computador, né, quando ele narra para a pessoa, quando ele tem essas questões, facilita muito. Então, realmente é um tema interessante para a gente descobrir aí se rola em algum lugar. Eu acho que está na essência, né, do trabalho remoto, a questão inclusiva, né? Onde quer que você esteja, qualquer que seja o fuso horário, sua empresa, um fornecedor, tem que ser inclusivo, né? E aí, pessoal, tem a colocação do Lucas aqui. Vamos fazer um bate-bola rapidinho, Julião? Antes da gente fazer a retro ou já vamos na retro? Não, pode ir. O que você quer fazer, Fábio? Rapidinho, ó. No chat o Lucas colocou que no caso dele, às vezes os colaboradores que ficam em outras empresas se sentem mais parte da outra empresa do que nós. Existe alguma dica para melhorar isso? A gente podia fazer um bate-bola rapidinho aqui, né? Começa por mim? Sim, claro. Minha dica para você aí crie um ambiente, né? Aí lembrando da nossa M3 aí,
crie um ambiente confortável para as pessoas se sentirem como se elas estivessem trabalhando em casa. Ah, essa é a minha dica aí para você. Alguém complementa? Só o meu entendimento aí, isso aí provavelmente é terceirização de mão de obra. A gente está falando de outsourcing de TI, é isso? Provavelmente, eles estão dentro de outra empresa e se sentem mais parte daquela empresa do que do seu time. E aí eu acho que a gente bate no team build. É ótimo que eles se sintam lá, mas se eles não estão sentindo parte do meu time aqui, e eles são parte desse time, eu tenho um erro de team building aí também. Né? Eu vou ter atividades que vão poder me ajudar com isso. Tá? Mas não discordo do Rafael, é ótimo que eles estejam se sentindo bem lá. Mas se são parte da minha equipe e não se sentem parte da minha equipe, então esse é um trabalho de team building que ainda precisa ser feito. Eu já passei por isso como trabalhando para consultorias, mas dentro de um cliente, onde eu vivia a vida, a cultura do cliente e tudo. E a consultoria bem menos influenciava no meu dia a dia. Inclusive reporte, essas coisas. Nesse sentido, esse é meu relato. Precisa questionar também, pessoal, só para precisa questionar também qual que é a cultura da empresa terceira, tá? Qual que são os métodos de gestão lá e se eles têm também algum tipo de atividade de tipo vestir camisa da empresa, essas coisas que levam a um comportamento mais tribal, né? Então, se a galera, tipo, lá faz atividades, reuniões, eventos, etc., da empresa, provavelmente isso leva a pessoa a se sentir mais em casa lá. Então, tem que questionar também qual que é o processo atual, senão você vai tentar fazer as coisas do seu lado e não vai funcionar mesmo. Só complementando e acordado 100%, eu já trabalhei numa empresa que uma das verticais da empresa era outsourcing também. O cara só ia na empresa 2 vezes, quando ele era contratado e quando ele era demitido. Ou seja, ele ficava lá terceirizado num cliente e ele vivia o dia a dia do cliente, a cultura do cliente. Da empresa, não, infelizmente, não olhavam como foi falado aí, gestão, RH, benefício, todo um team building que não existia. Joia. Bom, acho que ficou legal pro Lucas aí. Obrigado aí pela janelinha, viu, Julião? Opa, claro, sempre. Vamos tocando aí o Rita aí, que estamos na reta final. Valeu, galera. Beleza. Pessoal, faltando 10 minutinhos aí no fim do nosso time box, antes aí dos avisos finais e do grande sorteio que a gente vai ter aí para quem foi guerreiro aí até o final aí do nosso encontro, né? Vamos fazer uma pequena retrô aí, entrar lá no sly.do, no Times Distribuídos, e aí responder essa primeira perguntinha aí, o que você achou do nosso encontro de hoje? Ótimo, muito bom, legalzinho, não gostei. Tem que liberar a votação, Julião. Oh, tá meu fechado. Deus, oh, meu pai. Dá o play aí. Oh, meu pai. Esse Julião. Beleza, liberou. Liberou. Legalzinho. Legalzinho foi o Fábio. Mais ou menos. Para mim foi ótimo. Enfim. O único ponto negativo é que acaba rápido, né? Sempre. A gente quer ficar mais. Sim. Bom, acho que o ótimo ganhou disparado. Ótimo, 73, muito bom. Um print aqui para guardar no meu diário. Legalzinho, 5% e não gostei, 0. Maravilha. Muito obrigado aí. E o próximo, o que podemos melhorar?
Esse tema rende, né? Você vê que passa rapidinho aí, ó, as 2 horinhas. Passa, ficou bastante pergunta pendente ainda, tem bastante coisa. Uhum. Ia longe. A Natália é a cara. Essa é Eita. boa. Boa, Nath. Boa, Nath. Valeu, pessoal. Não sei quem foi, mas muito obrigada. A cara. Ai. Olha lá, ó, após o evento, incentivar a continuidade das discussões. Talvez no próprio YouTube, na divulgação após a divulgação da gravação. O Meetup não é uma plataforma boa para isso, né? Ó, queria colocar aqui uma observação do Ricardo. Então tá? a sugestão é LinkedIn ou WhatsApp, né? A gente tem um grupo no WhatsApp e um grupo no Telegram. O do WhatsApp está cheio, do Telegram tem espaço. Essa semana ocorreram algumas discussões bem interessantes. A gente pode levar isso para lá, sim. Uhum. Outro dia me falaram para fazer uma campanha de retirada de pessoas do WhatsApp. Porque tem muita gente lá que não colabora, não está interessada. É que, tipo assim, uma pessoa sai e já logo pega a vaga, né? Você vê que é bem acirrado a disputa lá, entendeu? Eu entrei de facilitador, não estou lá ainda, não consigo entrar. Apoiado, DDD 21 não corta. Eu vou expulsar umas pessoas lá, Fábio. Eu vou colocar você lá, o Baldinho. Boa. Ó, aí. Só que o pessoal está pedindo o link dos grupos do Telegram e do WhatsApp. Eu acho que a gente pode subir lá no Meetup, né? Perfeito. Com um comentário lá. Eu acho que do Telegram não adianta pôr muita coisa do WhatsApp porque está nessa... Uhum. Depois essa aqui fica com o Rafa. Depois não sei se pode disponibilizar o material da apresentação. Aí a gente sobe junto com um vídeo lá depois no YouTube lá para o pessoal baixar. Pode sim, cara. Acho que já está liberado. O conteúdo ali é para agregar mesmo. Legal. Perdão, Rafa. E algumas referências que o pessoal vai colocando no chat. O chat dá para... A gente sempre salva ele, mas não divulga, né? Podia divulgar também. Uhum. Eu até teve uma ideia do Ricardo aqui sobre NPS, galera. Não colocou no slide aí, mas só rapidinho, faltou uma pesquisa NPS, e aí para a gente ir começando a comparar performance. Se está na zona de crítica, aperfeiçoamento, qualidade e excelência. É um cara que adora indicadores. A gente também gosta. Vamos pensar aí, vamos refletir para a gente sempre estar melhorando. Obrigado aí, viu, Ricardo, no chat aí pela colaboração. Vamos lá que tem mais uma perguntinha e sorteio, hein? Isso aí, vamos para uma nuvem de tags aí. Como você descreveria o encontro de hoje em uma palavra? Enriquecedor. Compartilhamento. Inspirador. Legal, pessoal. Muito bom. Beleza, vamos lá para o grande finale. Bom, a agenda aí dos próximos eventos. Aqui eu coloquei tanto os eventos, né, do Agile Campinas, quanto os eventos gerais que a gente tem por aí. Então, do dia 14 de fevereiro a 16/2, a gente vai ter o Agile Coach Camp. Estarei lá. Quem estará lá nesse evento? Além eu estarei lá. Depois de festa, a gente já sabe. Tem muita gente boa estará lá. Alexandre Magno estará lá, Mariana Graff estará lá, Panda vai estar lá, tem bastante gente legal.
Você estará nos representando lá, né, Alisson? Agile Campinas, representada pelo Alisson. Esses eu pego, esse Camburger eu pego, Resort eu pego, esses aí. Né? Depois vai ter o meetup, então, para Alisson contar pra gente como foi. Excelente. Bom, o próximo link-off que a gente vai fazer do Agile Campinas será um link-off itinerante, que vai ser aqui na Data System, aqui em Limeira, né, aqui pertinho aqui de Araras. Então, dia 15 do 2, nos vemos lá, nesse evento presencial. E aí, no dia 21 do 3, né, aí a gente está falando em março, aí a gente tem o Agile Day Interior, onde agora eu passo a palavra aí ao Rafa, né, para ele passar maiores detalhes. Fique à vontade aí, Rafa, para falar um pouquinho sobre o Agile Day Interior. Legal, gente. Bom, primeiro só agradecer o feedback ao vivo e a cores ali, foi bem legal. Do Agile Day Interior, eu acho que junto comigo aqui, junto com a gente aqui está o Gilmar também, que é outro cofundador do evento. Assim como vocês, a gente queria movimentar o interior e trazer o Ágil para cá. Então, a gente resolveu começar a fazer esse evento lá em Bauru. A gente está na 4ª edição, dia 21 do 3, das 8 da manhã às 17 horas. Vai ser na faculdade Unip, ali em Bauru. É bem na entrada da cidade, é fácil de chegar. Fica um convite aí para vocês. Eu acho que a gente já está com a grade de palestras montadas lá. Ficou bem diversificado. A gente está tentando montar de uma forma bem legal. A gente criou um cupom de desconto aqui. O desconto é simbólico porque o valor da inscrição a gente considera muito simbólico também. Vocês vão ver que o primeiro lote ele está em apenas, eu considero apenas, porque a R$45. É pouco, na minha opinião, comparado a outros eventos que a gente tem, porque a ideia nossa não é dinheiro, é movimentar. Então, compartilhar conhecimento. Então, fica o convite para vocês e, gente, muito obrigado por poder vir aqui falar algumas ideias. Julião, depois se você puder me mandar essas perguntas, cara, eu vi que tem algumas muito legais ali. Acho que vale até para estudo, para pensar em coisas novas. E é isso, gente. Fica o convite para o Agile Day Interior. E entra lá no site, dá uma olhadinha. A gente está no Instagram também, no Face, como Agile Day Interior. E é isso. Convite para vocês e muito obrigado pelo espaço aqui. Rafa, gratidão até pelo tempo aí que você se dispôs a compartilhar o conhecimento. Acredito que foi muito importante e agregou muito aqui para a nossa comunidade. Obrigado mesmo, viu? Tamo junto, muito obrigado. Agora vamos pro melhor, né? Agora o grande finale, né? A cereja do bolo, né? Vamos sortear aí o livro da Nath, Equipes Virtuais Ágeis. Nath, se você quiser falar um pouquinho aí sobre o livro, sobre o lançamento, fique à vontade. A palavra é sua. O jabá, fazer o jabá, né? Legal. Bom, primeiro agradecer a vocês também pelo espaço para poder fazer divulgação aqui no meu livro. Bom, quem me conhece, eu comecei a trabalhar na IBM em 2007, que foi quando eu comecei a trabalhar com equipes remotas, e com certeza é um desafio do ponto de vista tanto de gestão de pessoas como de projetos. E com isso, né, eu comecei a pesquisar sobre o tema. De 2013 a 2015 eu fiz um mestrado, e a minha pesquisa foi sobre gestão de equipes de alta performance e indicadores de desempenho nessas equipes. E esse livro, e aí depois que eu terminei o mestrado, eu comecei a trabalhar com agilidade. Então, esse livro tem um pouquinho dos dois. Então, tem tanto o conteúdo, né, resumido, lógico, não é a dissertação inteira, mas está aí bem resumido o que eu tive, né, de resultados da minha pesquisa, os pontos que o pessoal levantou, então, de vantagens, desvantagens, coisas, né, indicadores utilizados no projeto, etc. E aí, depois, a segunda parte do livro é todo sobre a minha experiência de aplicar para. Então, bom, vai ser a primeira vez que eu vou sortear um cupom. Acabei de descobrir como que faz um. Então, vamos fazer o sorteio. Espero que quem ganhar aí aproveite o livro e depois me dê feedback também para eu poder melhorar. E rufem os tambores, então, galera. Vai, Alisson. Deixa eu pegar aqui. É isso aí. Deixa eu pegar nosso sorteio. Um segundinho. Aê! Eu não...
eu não tirei todo mundo que foi embora, tá? Então, se der um sorteado que foi embora, aí a gente ri e sorteia o próximo. Aí ele vai assistir o vídeo depois, né, no YouTube, vai ver que Vai ganhou. saber que teria ganhado, mas não levou, não levou. Exatamente, ó, tem o nome de todo mundo aqui. Se eu ganhar, já é estranho ter aquela. Eu nem vi, te coloquei, né? Coloquei. Tá. Eu me tirei porque eu já comprei. Então, tira eu também, que eu tô lá em cima, né? E eu também não ia ganhar, né? Então, eu já adquiri também. Eu já fui e comprei porque ganhar não ia rolar. Vamos ver ali o nome do Fábio. Cadê o nome do Fábio? Fábio, escrevam aí, vai aparecer Fábio Souza. Oi. Vamos lá. Cláudia Assus. Tá aí? Cláudia tá aí. Deixa eu ver. Cláudia saiu. Não, tá aí. Tá aí, voltou então. Tá aqui. Tá aí sim, ela. Aê! Sim. Aê! Temos a vencedora. Temos o vencedor de primeira. Pô, foi sucesso esse sorteio, hein? Aqui. E não precisou de auditoria, que não saiu o Fábio. Não. Quando é o Fábio, a gente tem que auditar. Excelente. Cláudia, me passa o seu e-mail, então, para eu te mandar o cupom. E aí você consegue fazer o download do livro, tá? E aí, se tiver algum problema, a gente conversa. Legal. Vou mandar para você. Obrigada, Cláudia, pela participação e, como eu falei, espero que aproveite o livro. Feedbacks são bem-vindos, porque o Júlio até agora não me deu meu feedback, tá? Então... Vai chegar. Opa, vai vir preparado, então. Legal, pessoal. Então, novamente, muito obrigada. Parabéns, Cláudia. E acho que é isso. Quem que vai encerrar aí? Julião vai projetar. Espera aí só um minutinho. Bom, finalizando, né? Rafa, se você quiser complementar com alguma coisa, mas já fica aqui novamente os agradecimentos, né, pelo tempo aí. E aí eu deixo aqui, pessoal, para vocês aí como vocês nos encontrarem. Então tem aí o link aí do LinkedIn, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter, a gente está no YouTube. O Alisson já está fazendo a propaganda ali do livro da Nath. Então aqui estão todas as redes sociais aí onde você podem nos encontrar aí do Agile Campinas. Lembrando que esse encontro remoto ele está sendo gravado e aí até o final da semana a gente vai subir lá no nosso canal lá do YouTube. Então quem não assistiu... Onde já tem vários encontros remotos como esse sobre vários assuntos. Então dê uma olhadinha lá que tem muita coisa boa, muita pérola escondida lá no nosso canal do YouTube. Beleza. Rafa, a palavra é sua. Se quiser, fica com você aí o encerramento. Só agradecer vocês, agradecer todo mundo que ficou essas 2 horas aí com a gente. Me adicionem no LinkedIn, vamos trocar. Eu acho que a gente aprende muito com essas trocas assim. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado, Rafa. Valeu, mais, pessoal. Gente. E até a próxima, hein? Obrigada, pessoal. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.